história da boneca do A história da Nabel, man. casal Warren serviu de inspiração para vários filmes. E do filme, né, Nos que últimos aconteceu, anos, o que aconteceu vários agora? vídeos viralizam na internet que a boneca Annabelle foi tirada da caixa Pra quê, e foi movida cara? de lugar, Pra quê? sendo que a Lorraine e o Ed Warren A falaram que Lorraine era foi permanente. nessa, né, cara? A Lorraine, mano. A Lorraine foi nessa, cara. Caiu de novo. Caiu de novo. Eu vou ter que resetar a live. Vou ter que resetar a internet. E caiu de novo. A internet, ela tá instável. I will return. Depois de 78 bimestre e meio, eu voltei. Recentemente proibido tirar ela de dentro da caixa. É Mas proibido. isso é verdade? Bem-vindos a mais um vídeo no Mas é canal. claro Se você que é. gosta de Eu vi conteúdo nos fatos assustador, bizarro, misterioso, desconhecidos. está no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 3 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto. Eu falo que o Fatos Desconhecidos mentiu pra Se você mim. gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar outros temas que vocês querem ver aqui. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. E como vocês gostam muito dos casos dos Warren, hoje eu vim trazer Don't you eu vou worry. contar pra vocês sobre a verdadeira maldição por trás dessa boneca. Habla. Porque ela é tão A assustadora. verdadeira. E quais são essas polêmicas envolvendo ela sair de dentro da caixa? Então, bora pra história. Habla. Habla muito. Os filmes da Annabelle fazem Uhum, parte uhum. do universo de Invocação do Mal. E a The gente tem Conjuring. 3 filmes. O primeiro, Annabelle, de Uhum, 2014. uhum, uhum. O segundo, Annabelle Creation, de 2017. A E criação do mal. Annabelle Comes Home, de 2019. De volta, sem Eu, volta pra cá. particularmente, não gosto muito do primeiro Comes Home aí é o Maranhão, né? filme, mas eu acho o segundo e o terceiro bem assustador. Bacaninha, Como vocês bacaninha. devem saber, a boneca Bacaninha. Annabelle original não tem nada a ver com a retratada nos filmes. É claro que eles precisavam de uma boneca mais assustadora. Mas que pra marmota é essa aqui? telas. E também talvez tivesse uma questão de direitos autorais. A Por quê? descrição da Ah, boneca porque nos era uma boneca padrão, né? Uma boneca, tipo, provavelmente uma boneca ali, da loja ali. Então não tinha como você trazer uma... Mas ela aparece no filme. É como Essa uma boneca. terrível boneca de porcelana desfigurada e imediatamente Não é de ameaçadora. porcelana, é de madeira, né? Realmente eu não gostaria de ter ela na minha casa. A primeira aparição da Annabelle foi no filme Invocação do Mal, de 2013. E aí ela fez outras breves aparições em outros filmes do mesmo Na universo. Maldição da Llorona. Maldição da Invocação do Chorona. Mal 2, na Maldição da Chorona. É verdade, eu assisti. Invocação do Mal 3 também, de 2013. A vida é demais. E até em alguns filmes da DC, como por exemplo no Aquaman de 2018, Aquaman. no Shazam de 2019 e também no outro filme do Shazam. Então assim, todo mundo Shazam? adora Annabelle, tem Eu não, várias não referências sou fã, por não. aí. Inclusive, na casa verdadeira de Invocação do Mal, que hoje é tipo um local onde várias pessoas vão fazer investigações paranormais, os donos colocaram de brincadeira a mesma boneca Ragged Ann, que no caso é a Annabelle original, que é uma boneca de pano. No filme, Ah, isso aí a é o Annabelle é presenteada direito autoral, por um né? casal pra completar uma coleção de bonecas Verdade. que eles já tinham. Só que no Não, filme mas o tem cara toda uma comprou, relação né? O cara comprou. com um culto satânico, a mulher tá grávida, umas pessoas invadem a casa dela. É verdade. E aí atacam a barriga, enfim. Não estamos aqui pra falar sobre o filme. Eu Mas pra quem queria não falar sabe, sobre o filme. a história Então vai da ver outro Annabelle vídeo, foi o otário. primeiro caso É isso. notório dos Warren. Tudo começou no ano de 1971, quando uma garota chamada Donna, de 28 anos, ela era estudante de enfermagem e morava com uma outra amiga que também estudava enfermagem, chamada Andy. Ela ganhou da mãe essa Mostra no boneca de filme essas pano. duas, né? Essa Só que boneca é bem famosa, ela foi isso mostra, acho que no terceiro filme, no começo do terceiro filme. vendida na época. O nome dela é Ragged Ann, o nome da marca, eu acho. Vamos pesquisar no Google, porque a gente é curioso. Muito vendida na época. O nome dela é Ragged Ann. Pesquisar. Reggaeton. Ragged Ann. Já é um dos bagulhos mais pesquisados no Google. Cadê Ragged Ann? É um dos bagulhos mais pesquisados no Google, mano. Aqui. Já é um dos bagulhos mais pesquisados no Google, cara. Comprar uma dessa?
Wonderful Ragged Ends. Tem até livro, cara. Tem anime. Anime não, é desenho, cara. Esse é o direito autoral, né? No caso. Que tem. Por isso que eles não conseguiram usar. Porque aparece uma foto. O nome da marca, eu acho, ou do modelo da boneca, não sei qual É dos o dois. modelo. Mas é uma boneca de pano que tem os cabelos vermelhos e parece inofensiva. Ela já Tranquilo. tinha 28 anos, não sei por que ela ainda queria boneca. Ah, é porque tinha um monte, né? Tipo, E na minha opinião, alguns. eu acho bonecas muito assustadoras. É do filme, né? Aí esse. Ih, tinha coisa aqui. Esse Funko Pop aqui. Essa mãozinha aqui da Wandinha. De brincar de boneca mesmo quando eu era criança. Então, assim, fiquei um pouco assustada. Mas depois que ela ganhou da mãe, ela levou pro apartamento. Que faz ela sentido, dividia né? Com a amiga. Aparentemente. Inicialmente, elas colocaram a boneca na sala. A dona também gostava de dormir junto com a boneca. Então, levava ela pra cama junto. Não, mas, Só pô, que logo de tem cara, como saber, as né, coisas velho? começaram a ficar meio estranhas. Começou a bater umas portas. Começou a cair umas panelas. No começo eram coisas bem sutis. A boneca tava na sala, quando elas chegavam em casa, de repente ela tava no quarto, ou então a boneca tava com as pernas cruzadas. E um pouquinho, tava andando. Sendo que a dona tinha certeza que não tinha deixado daquele jeito. Às vezes ela caía do Tava sofá, andando. aparecia em uma cadeira diferente. E as coisas foram ficando piores. A dona tinha um namorado / noivo chamado Lou. Desde o começo ele não gostou muito da aparência daquela boneca. Ele achava que tinha algo sinistro ali. Algumas vezes, quando as garotas levavam a boneca pra tomar café da manhã junto com elas, de novo, eu não sei por que elas faziam isso. Elas Mas não notavam sabia, que ué? ela tava se mexendo um E, mano, pouco. Às vezes pensa ela só. mexia Provavelmente essa marca, essa boneca aí, como você vê ali que é um desenho, como eu pesquisei ali, como você vê aqui que tem um desenho baseado nisso, então provavelmente é uma coleção. Collection. Como é que escreve? Collection. Nossa, a internet tá aí nessa, né? Aqui. Então, tipo, na base, não faz isso. Baseado no que você tá pensando aqui, tem um monte de boneca pra completar a coleção, porque era um desenho. Então, se baseado nisso, cara, pra época, porque, mano, até a Barbie fez, velho. Até a Barbie, até a Mattel fez. Ah, Ragged Ann e Andy. Viu? Tipo, era um desenho que passava na TV. Tipo, passava na TV o desenho, tranquilão. E, tipo, é normal. Se principalmente isso aqui em 1900 e sei lá quanto. Tá passando na TV e você vê a boneca numa loja, é normal as crianças querer comprar. E, tipo, como é um desenho que tá na televisão, mano, a Barbie. Literalmente Barbie. Barbie. A Mattel fez uma versão dela. Então, tipo, você entende isso. o braço e dizem que em certo dia ela até levitou. E, mano, é literalmente como qualquer outra boneca. Qualquer outra boneca. Esse Funko Pop aqui, ó. Ainda mais. A boneca tá... Esse Funko Pop aqui pode estar amaldiçoado. Entendeu? Então, tipo, só que também você não vai levar o Witch pra tudo quanto é lá. Tava na sala e É verdade, eu vou ter que concordar. de repente aparecia Fui refutado por mim mesmo. dentro do... Às vezes ela mexia o braço e dizem que em certo dia ela até levitou. Quando as coisas começaram a escalar ainda mais, a boneca tava na sala e de repente aparecia dentro do quarto que tava com a porta trancada. E também apareceu com algumas marcas vermelhas pelo corpo, que as duas desconfiaram que podia ser sangue. Elas pensaram que talvez elas precisassem pedir ajuda. No começo, aquilo mais interessou e intrigou as duas amigas do que deixou as duas com medo. Elas estavam bem interessadas de talvez ter alguma história ali por trás. Então elas decidiram entrar em contato com uma médica. Não faça yas. Foi até a casa das duas para ver a boneca e fez uma sessão. Não faça Durante yas. essa sessão, a médica invocou o bicho 1 2. espírito de uma garotinha chamada Annabelle Higgins. Essa garotinha... Eu falei. É porque era só deixar quieto. Jogava no fogo.
Aqui tem duas versões. Não Ou ela adianta. teria morrido em um acidente de carro logo na frente do apartamento das meninas, ou teria morrido no local onde agora é o apartamento delas. Então, por isso, Não vou falar. ela não. teria ficado ali no ambiente. Mas, de acordo com essa médium, era o espírito de uma garotinha muito inocente que estava Muito querendo inocente. companhia, alguém para brincar. E ela tinha cerca de 7, Confia. 8 anos. A Confia. Donna e a Andy fizeram algo que nunca deveria ninguém fazer na vida, mas elas ficaram comovidas com essa história. E aí elas falaram, quer saber, Annabelle, você pode ficar Não dentro faz da boneca. isso, não E faz aí, isso. a gente vai cuidar de você, a gente vai brincar com você. Então, basicamente, o que elas fizeram foi permitir que o espírito daquela suposta garotinha ficasse dentro da boneca delas. E a partir daí que a boneca foi Aí, ó. chamada de Annabelle, Vou pra água abaixo. em homenagem à garotinha. O Lu, que Unable. era o namorado da Dona, não gostou Unable. nada dessa história. Ele tava super O único sensato, cara. O único sensato. desconfiado, ele achava que aquilo não fazia sentido. E aí a médium foi embora e nos próximos dias as coisas foram se intensificando, principalmente com ele. Talvez o espírito tivesse percebido que ele não tinha muita afinidade com ela. Nas próximas semanas, eles começaram a encontrar alguns bilhetinhos pela casa e era muito estranho, porque além dos bilhetinhos estarem escritos em letras de criança, coisas como me ajude ou ajude o Lu, Minha ajuda. eles também eram feitos de um papel que não tinha dentro da casa delas. Então, LOL. como aquilo estava aparecendo? E o Lu começou a ficar cada vez mais Ah, é o assustado, Lu. porque ele precisaria de ajuda. Foi aí que ele começou a ter pesadelos com a boneca. Em um dos dias, ele teve algo bem sinistro. Ele sonhou que ele estava deitado na cama e a boneca chegava nos pés dele e ia escalando o corpo todo dele até chegar no pescoço, onde ela tentava asfixiá-lo. Ele acordou desesperado, ele estava sem respirar, e aí ele olhou por todo o quarto e ele percebeu que não tinha ninguém ali dentro, além dele. A Dona Ele conseguia ver, né? O gela-perna, o tranca-porta, ele tá na espreita, ele tá espreitando. já tinha acordado para ir para a faculdade. Só que quando ele acordou, Olha lá. ele tinha certeza que aquilo não tinha sido só um sonho. A Andy e a Donna estavam completamente fascinadas pela Annabelle. Elas achavam que a garotinha de fato estava tentando se comunicar com as duas. Elas também passaram a tratar Isso não é a normal, boneca cara. mais como uma humana do que como uma boneca de fato. Quando o Lu encontrou a Donna naquele dia, ele estava branco, ele estava até suando frio e ela perguntou o que tinha acontecido. Ele disse o seguinte: tive um pesadelo muito doido. Sonhei que aquela boneca estava rastejando pela minha perna, chegando ao meu pescoço e tentando me estrangular até a morte. O Lu decidiu reagir com raiva àquele pesadelo e ele pegou a Annabelle e jogou ela Morreu. no chão. Além disso, Foi ele de Elon Musk, o bichinho. supostamente menosprezou a boneca. Disse que foi. ela era só uma boneca que não Foi poderia nessa. machucar ninguém. Foi nessa. Naquele momento, Não. supostamente, marcas de garras apareceram no peito do Lu. Não. Ele tinha 4 cortes no peito Não. e 3 no estômago. E eles começaram a sangrar profusamente. E aí ele ficou desesperado, ele ficou vendo aquele sangue saindo e tentou colocar a mão e conter aquele sangue e tampar os machucados, mas aí depois ele olhou e basicamente eles estavam fechados e não tinha mais nada ali. Só que ele sentiu a dor, sentiu toda a sensação como se fosse real. E as coisas só foram piorando. Um dia, quando a Dona ainda não tinha chegado em casa, o Lu e a Andy estavam conversando na sala, quando eles começaram a ouvir um movimento dentro do quarto da Dona. Eles ficaram congelados de medo, porque inicialmente eles pensaram que alguém tinha invadido a casa, mas depois eles perceberam que a única coisa que estava dentro do quarto era a Annabelle. E quando eles foram checar, Mas não ela tinha tava muito que podia sentada na fazer, né, cadeira, cara? ao invés de na cama onde ela tinha sido deixada. Aquele ataque que o Lu tinha sofrido indicava que o que quer que tivesse na boneca era muito mais sinistro Não do tinha que o muito que espírito podia de uma fazer, cara. garotinha de 7 anos. As pessoas até se perguntam por que o alvo da Annabelle foi o Lu e não as duas garotas. E o motivo provavelmente foi porque ele tentou desafiar a boneca e falar que aquilo não era real. Depois do ataque, todas as atividades que não paravam, elas decidiram ir até uma igreja da cidade para entrar em contato com o padre e pedir ajuda. Naquela época, os Warren já estavam trabalhando com atividades paranormais há mais de 10 anos, e esse padre conhecia o casal, entrando em contato com eles. Assim que eles chegaram no apartamento das garotas, eles já falaram que aquilo não se tratava de uma garotinha de 6 anos, como Era a outra só o médium tinha falado. Muito pelo contrário, de acordo com o que os Warren acreditam, espíritos normais não possuem objetos inanimados, no caso. Pra lá.
Eu me O perdi. motivo provavelmente foi porque ele tentou desafiar a boneca Uhum, e falar que aquilo sim. não era real. Depois do ataque, todas as atividades que não paravam, elas decidiram ir até uma igreja da cidade para entrar em contato com o padre e pedir ajuda. Naquela época, os Warren já estavam trabalhando com atividades paranormais há mais de 10 anos. E esse padre conhecia o casal, entrando em contato com eles. Assim que eles chegaram no apartamento das garotas, eles já falaram que aquilo não se tratava de uma garotinha de 6 anos, como a outra Mas médium isso tava tinha falado. óbvio. Muito pelo contrário, de acordo com o que os Warren acreditam, Tava óbvio. espíritos normais não possuem objetos inanimados, no caso. Só espíritos demoníacos teriam a capacidade de fazer isso. Ao mesmo tempo, eles disseram que o objetivo final desses espíritos demoníacos não era ficar dentro Tragar da uma boneca, alma. mas sim depois pegar a alma de uma pessoa. De novo, isso era o que os Warren acreditavam. Então eles sugeriram que o padre fosse até a casa também, para juntos eles realizarem um exorcismo. E aí eles fizeram um exorcismo que foi bem sucedido e os Warren falaram, tá, a gente não pode deixar essa boneca aqui dentro da casa, a gente precisa levar ela junto com a gente para ir para um lugar seguro. Então eles subiram no carro, colocaram a Annabelle junto e eles entraram em acordo de que era melhor eles pegarem estradas secundárias para casa deles, porque se eles fossem para a estrada principal, talvez a Annabelle conseguisse provocar um acidente. E foi bem bizarro, porque de acordo com eles, no caminho de volta para casa, eles tiveram vários problemas com o carro. Eu vi isso no filme. Falhou, os freios falharam e o motor do carro parou de funcionar. E foi. Parecia que a Annabelle não queria ser movida, ela não queria sair do lugar onde estava o objetivo dela. O Ed disse que ele teve que parar diversas vezes no caminho, ele tentou arrumar o carro, tentou ver qual era o problema, mas mesmo quando ele consertava, o carro de novo parava de funcionar. Foi aí que ele imaginou que talvez o problema fosse a boneca, então ele pegou uma água benta que ele tinha, borrifou em cima dela e, de acordo com ele, eles conseguiram chegar em casa. Como esse foi o primeiro caso notório dos Warren, naquela época eles ainda não tinham um museu oculto que ficava embaixo da casa deles. Pra quem não sabe, tem um vídeo no canal só sobre alguns outros objetos que tem no museu. E eles coletam esses objetos de investigações paranormais e deixam lá como um local seguro para proteger o restante do mundo. Então, esse museu, de acordo com eles, é muito perigoso e vai um padre lá toda semana para abençoar o local. Como eles ainda não tinham museu, a Annabelle ficou simplesmente dentro da casa deles. E eles disseram que as atividades com ela continuavam. Então, pra mim, parece que aquele exorcismo nem funcionou, né? Eles colocavam ela em determinado cômodo e ela aparecia em outro. O padre, que tinha ajudado no exorcismo, até visitou desvinculou o espírito da menina. Tipo, das duas que tava lá. Dos três, né? Que a outra tava noiva. Então, tipo, só desvinculou. Warren depois, mas ele achou que aquela história não era verdade. Ele até zombou Warren depois em outro. O padre, que tinha ajudado no exorcismo, até visitou os Warren depois, mas ele achou que aquela história não era verdade. Ele até zombou a boneca, disse que ela era só uma boneca, que ela não poderia machucar ninguém. A mesma coisa que o Lu tinha falado. De acordo com os Warren, eles receberam uma ligação algum tempo depois do padre dizendo que quando estava voltando para casa dele, saindo da casa do Ed e da Lorraine, ele sofreu um acidente de carro muito sério e quase morreu. De acordo com ele, o carro capotou porque os freios falharam. E o carro mesmo ficou completamente destruído. Ele ficou gravemente ferido, mas acabou sobrevivendo. Ele também disse ter visto a imagem da Annabelle no espelho retrovisor antes do acidente. Vamos essa blada, hein? Depois que essas coisas foram acontecendo e a Annabelle brincando coisa séria vendo o tempo todo e ainda querer fazer algumas coisas ruins, o Ed decidiu que talvez fosse melhor construir uma caixa pra ela ficar dentro. E aí eles fizeram uma caixa de madeira com um vidro na frente, colocaram a Annabelle dentro. Dentro dessa caixa tem uma oração atrás e tanto em cima quanto dos lados da caixa tem crucifixos. Eles também colocaram uma placa dizendo para não tocar nela e por algum motivo o Ed Warren colocou uma carta de tarô do diabo pregada na frente. E ninguém sabe por que ele fez isso, ele acabou morrendo depois e não explicou pra ninguém, mas como foi o Ed que colocou, eles mantêm até hoje. Achei desumilde. E aí ela foi colocada dentro dessa caixa, ela também foi benzida, jogaram... Como é que o cara morre e não explica? Água benta com uma outra substância nela, e todas as semanas vai um padre fazer a mesma coisa. Os Warren diziam que esse era o objeto mais mal assombrado de todo o museu deles, e ela ficava exposta em um local específico do museu. E no começo,
começo, esse museu era aberto para visitação. O Então, às povo vezes, era tinha trouxão, ficava metendo a mão. O povo fala, não coloca a mão, não encosta, não encosta. Ou vai passar a mão no... Sei lá, mano, qualquer coisa. Tá tudo lá, só o trem ruim. Tá tudo lá. Só o godozão do demônio. E fala, não encosta, que você vai levar um encosto pra sua casa. E o povo vai passar a mão. até O povo é excursão de idiota. escola que ia até lá. E aí, em uma dessas visitas, Aí. teria ido um Olha casal lá. de namorados. Olha lá. Um deles teria Olha lá. batido no vidro da Annabelle, mesmo sabendo Morreu. que não poderia fazer Morreu. isso, e começado a zombar, falar que aquilo era Olha uma lá. farsa, Olha lá. como Olha que lá. as pessoas acreditavam nisso. Tô Os dois estavam falando. de moto e dizem que no caminho da casa, o namorado que estava dirigindo, ele bateu em uma árvore. Ele morreu instantaneamente e a namorada sobreviveu, apesar Tô de ter passado falando. vários meses no hospital. A namorada alegou que no momento do acidente, os dois estavam rindo da Annabelle. Olha lá, Os foi rir nomes da das Annabelle, pessoas que da se Neighbor. envolveram em acidentes depois de terem zombado da Annabelle nunca foram revelados. Nem Pois a é. Donna e a Angie, as duas que Tem teriam sentido. apresentado a história delas primeiro, nunca falaram nada sobre isso. Até mesmo os Falar pra padres quê, que né? participaram do exorcismo Escreveu ali um nunca mencionaram sobre contratinho, bateu um contratinho. Cláusula de rescisão de contrato não tem. Você não pode falar sobre os acontecimentos isso. de Ou acordo com o código canônico. seja, tudo que a gente tem até hoje é o que os Warren falam, e já tem um vídeo aqui no canal também falando sobre a trajetória deles e as Brabers. polêmicas que eles estão envolvidos, porque muitas pessoas acreditam que eles aumentaram ou mentiram diversas histórias. Ao longo da Pode ser, carreira pode não deles, ser. eles contaram a história da Annabelle como sendo um dos piores casos de possessão em um objeto específico, e eles continuam afirmando que ela é extremamente perigosa e que ela nunca pode ser removida de dentro da caixa. Teve até uma Pois sociedade pronto. de céticos que foi até o Museu Oculto dos Warren e eles provaram, de acordo com eles, que tudo aquilo era uma farsa. Ou Pois pelo menos pronto. a maioria do que tá ali. Hoje, quem cuida do Museu dos Warren e de tudo que eles deixaram é o genro deles. Ele se chama Tony Spera. E até hoje É ele quem? apresenta o museu, ele dá Toninho? entrevistas, ele tem um canal falando sobre isso. E ele também Ah, o tem cara é um evento anual que youtuber, eles estão mano. fazendo perto do Halloween, lá em Nova York. Cara, na verdade, perto de Nova youtuber, York, velho. que se chama Warren Ah, Sparkle. tá. Eu ia falar, Em mas não é agosto de possível. 2020, começaram os boatos de que O cara levou a Annabelle boneca, tinha pô. fugido da caixa. Esses relatos É verdade, foram teve compartilhados isso e pra deixou caralho. todo mundo nas redes sociais completamente em choque. Teve isso pra Principalmente por causa do caramba. vídeo viral da Lorraine Warren falando que a Annabelle nunca poderia sair de lá. Worst thing in here is that doll. I'm not gonna stare at it though. So you can take the picture, but I'm not gonna Bichinha stare at it. já. Inclusive, a Lorraine até evitava olhar nos olhos da boneca. Mas o que aconteceu de verdade? Como tem esse evento Habla. da Warren's Paracon, o Tony Spera leva a Annabelle pra ser exposta e pras pessoas Então. conseguirem vê-la. E de acordo com o Tony, antes do Ed Mas falecer, como é, amigo? Ele leva a mesma boneca. Mas ele leva a mesma boneca. Pera lá que tô vendo um negócio aqui. Ele leva a mesma boneca. Cara burro. Agora será que as portas da casa dele bate ele sozinho? deixou informações importantes do que o Tony precisaria fazer caso ele precisasse mover a Annabelle de dentro da caixa. Então ele teria que tomar algumas Aí o cara vai lá e abre um circo. opções. Ele falou que ele teria que usar água benta na boneca, de preferência ter água benta nas mãos e também se imaginar com uma luz branca muito forte em volta do corpo dele. E aí a troca da Annabelle de caixa deveria ser muito rápida. E foi por isso que ela foi movida. De acordo com o Tony, eles precisavam fazer alguns reparos na Ah, caixa original. Então eles tá. fizeram uma outra idêntica pra Annabelle ficar Nossa, temporariamente. mano. E também Pô, deve dar uma poder ser agonia movida. Tem um canal dolorosa. que eu gosto muito, que faz várias investigações paranormais, se chama Overnight, e eles foram até o Overnight is coming. Museu dos Warren fazer uma investigação e também acompanharam o Tony movendo ela de uma caixa para outra. Nesse vídeo, ele ensina esse Nossa, ritualzinho velho. para fazer isso de forma protegida. mas deve E dar aí uma eles basicamente agonia, tiram a Annabelle de uma caixa, colocam na outra. Durante a investigação paranormal, eles tentam usar a Spirit Box, tentam conversar com o que quer que Pra tivesse quê? no museu. E eles dizem ouvir a voz de uma mulher tentando se comunicar com eles. Depois que esses boatos rolaram da Annabelle ter fugido, o Tony se manifestou, ele tentou tranquilizar as pessoas e ele até disse que ele ficaria bem preocupado se a Annabelle realmente Imagina, tivesse ido assim. embora, porque O cara cuida do... Ah, mano, caiu.
Não caiu. Pera lá. Imagina, assim, o cara cuida do museu. Aí um dia ele, ocasionalmente, vai falar, nossa, vou lá dar uma olhada. Ver como é que tá as coisas. Chega lá, a boneca sumiu. Que ela não é pra brincadeira. Se a história da Annabelle é real ou não, fica a critério de cada um acreditar. Ah, eu sou do time que não paga pra ver. acho então, que é assim, isso vocês aí, sabem que cara. quando eu tava falando da Annabelle, Eu no acho que é vídeo isso do aí. Warren já apareceu um som super esquisito atrás de mim. E, inclusive, ontem, quando eu tava pesquisando o roteiro pra fazer esse vídeo pra vocês, Pense meu gato nisso. tem tipo um galãozinho de água que ele vai repondo a água conforme Sim, eles vão sim. bebendo. Ou então, quando você mexe o galão, aí ele começa a cair água de novo. E aí eu tava escrevendo o roteiro e do nada o galãozinho começou a fazer barulho. Eu falei, vou abstrair, vou fingir que foi só uma coincidência, não é nada demais, Annabelle, eu super acredito em você. Aí o galão começou a falar. Por favor, não Plot venha visitar na twist. minha casa, tá? Enfim, essa é a história original. Eu quero muito saber a opinião de vocês. Então comentem aí se vocês acreditam que ela é uma boneca Não possuída credo. real. Eu- Talvez tenha É. sido só uma história pra criar medo, mas nesse Não é. time de bonecos Não creio que. assassinos. Enfim, comentem Boneca aí e até a assassino o quê? O que mais que tem?